A origem da vida. Olha, isso é um questionamento que a gente carrega desde o início dos tempos, desde o início da humanidade. Isso vem conosco, matutando na nossa cabeça. Afinal, de onde a gente veio? De onde a vida veio? Será que tinha algo antes da gente? E esse algo era vivo? Então esse algo veio da onde? Da onde veio que veio esse algo? E assim vai por diante. Então, é um questionamento que nos cerca desde o início da sociedade, da civilização e da nossa consciência. Nós temos várias teorias para justificar de onde nós viemos. E uma delas, as mais conhecidas, são as teorias criacionistas. Não são teorias científicas, elas não têm bases comprobatórias, não têm capacidade de experimentação, não têm nenhum tipo de raciocínio lógico subsequente, mas elas são pautadas por muita fé e são basicamente contidas nas religiões mais distintas que você encontra ao redor do mundo todo. Basicamente toda religião tem um mito criador. Ela chega e explica não só como surgiu o universo, mas também como surgiu o ser humano e também todos os outros tipos de vida que nós encontramos. Na Bíblia, para os cristãos, judeus, muçulmanos, também em outros mitos orais, como para os indígenas ou para os umbandistas. Nós temos uma diferença sempre em cada um. E é muito interessante ver como, a partir do Yin Yang, de Pangu, a gente tem um mito de criação. E a partir, por exemplo, do barro, a gente consegue ter mitos de criação desde o cristianismo, como é o caso do Adão feito do barro, até mesmo nas tribos Kaigang, onde eles acreditavam também que o homem, toda a raça humana, veio do barro, veio da terra. Também a gente encontra associado ao barro o mito de criação do candomblé, onde o filho de Olodumare, Oxalá, vindo à terra, ele molda o homem do barro, e a partir do sopro de vida vem a vida. Olha só, são vários mitos de criação, distintos, e se eu fosse aqui contar cada um, a gente já tem uma aula inteira só sobre isso. Não que isso fosse ruim, mas não é o foco de hoje. Hoje nós vamos falar de teorias científicas, teorias que tentavam explicar a partir do método de onde nós viemos. Bom, eu vou começar, já que a gente falou de criacionismo, de uma teoria muito próxima a essa. Não quer dizer que sejam iguais, mas são ainda muito correlacionadas. Porque, como a gente viu, no criacionismo, um dos mitos que a gente encontra é justamente associado ao barro, à terra. E esse mito associado à terra nos lembra como se uma forma de vida fosse surgir de matéria inorgânica, de matéria que não tem vida. Olha, essa teoria dentro do meio científico tem um nome, é a abiogênese. A abiogênese é justamente a defesa de que a vida veio de matéria que não tem vida. A vida veio da ausência de vida. A gente tem defensores dessa teoria desde a Idade Antiga, desde a Grécia. A gente tem, por exemplo, o próprio Aristóteles dizendo que formas de vida menos complexas vieram de matéria inorgânica. Então não é algo novo e nem é algo que a gente possa dizer que é menor. Porque os maiores filósofos e os cientistas da história corroboraram com essa ideia. A abiogênese foi defendida durante muito tempo. E uma base de observação que levaram essas pessoas capacitadas a ter esse tipo de conclusão foi justamente que quando elas observavam, por exemplo, carne podre, depois de um tempo surgiam larvas. Também tinham outras teorias, como até mesmo que você conseguiria fazer seres humanos a partir de um processo que envolve somente matéria inorgânica. Como certa vez foi teorizado que a gente poderia criar o homem a partir de uma abóbora com sêmen podre. Meu Deus! Todas essas hipóteses elas existiram e continuaram evoluindo e sendo expostas, e por muito tempo tanto a comunidade científica como todo mundo entendia que a abiogênese é a teoria que justificava a vida. Ou seja, a partir de determinadas condições, de determinados meios, formas de vida mais simples elas
surgiam. Então, essas formas mais simples de vida, elas tinham uma origem diferente de formas mais complexas, como o do ser humano, que vinha a partir da reprodução e tudo mais. Isso é interessante da gente observar. Por muito tempo isso foi defendido, inclusive a gente tinha a defesa de um tal princípio ativo, uma espécie de força que permitia que essa vida surgisse, mesmo na ausência de vida. Um dos defensores desse princípio ativo foi Needham, no século XVII, em 1668. O que ele fez? Ele esquentou um líquido a determinada temperatura e deixou ele lá. Depois ele voltou e observou que esse líquido continha alguns seres vivos. Bom, essa teoria foi contestada, mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente vai continuar nessa ideia da biogênese mais um pouquinho. Porque a biogênese, ela foi uma base por muitos séculos para o conhecimento científico. Mas isso seria mantido para sempre? Na época que a biogênese foi postulada, a gente não tinha conhecimento de vários fatos que depois viriam à tona. Um deles, por exemplo, é a própria evolução de Darwin. Depois, a gente ainda teve a teoria do Big Bang, proposta pelo padre Lemaitre. E a gente ainda teve várias e várias outras descobertas que nos permitiram olhar para essa questão por uma outra ótica. E hoje em dia, qual é, afinal de contas, a teoria mais aceita sobre a origem da vida? Antes da gente entrar nesse ponto, é interessante a gente estar ciente de que a ciência tem limite. Revisitando o grande cientista Heisenberg, que eu já citei no outro vídeo, ele falava que o conhecimento ele tem um limite. O limite das nossas ferramentas e o limite da nossa consciência também. Assim sendo, não quer dizer que um dia a gente consiga descobrir de onde a gente veio, nem sequer para onde a gente vai. Nosso conhecimento é limitado, mas até agora a gente conseguiu provas e mais provas que nos levam a um caminho. Se esse caminho é correto ou não, bom, talvez a gente nunca descubra. A questão é que a ciência hoje em dia é muito probabilística, ou seja, envolve probabilidade, porcentagens, números imprecisos. E uma coisa que a gente pode ter certeza é que com o material que a gente tem em mãos hoje, nós estamos a caminho da mais provável resposta para a mais frequente pergunta. Vamos começar lá atrás, mais ou menos há 14 bilhões de anos, onde o universo nem existia. O que existia era, na verdade, um amontoado de energia, elétrons e quarks, juntos em um grande núcleo que era menor do que a cabeça de um alfinete. Esse núcleo ele era extremamente denso, ou seja, ele era muito pesado, tinha uma massa gigantesca para um espaço minúsculo. E depois de um certo tempo, por um acontecimento que a gente não tem conhecimento hoje, esse núcleo explode. Essa explosão ficou conhecida como Big Bang. E o que é uma explosão, na verdade, é uma expansão. Todo o composto que se encontrava aglomerado, junto também com o nosso tecido, o espaço-tempo, que cobre tudo o que nós estamos habitando, se expandiu, se criou e saiu tomando a forma que nós conhecemos hoje. Pois é, mas no início o universo era só energia, elétrons e quarks. Para quem não sabe o que é um elétron, ele é um dos componentes de um átomo. Um átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons, sendo que os prótons e nêutrons eles ficam no núcleo e ao redor dele paira o elétron, mais ou menos como o sistema solar, onde o núcleo seria o Sol e o elétron seriam os planetas. Só que tem um segredinho: os prótons eles são formados por uma outra partícula menor, os quarks. E os quarks eles estavam livres nesse ambiente cheio de energia. Contudo, depois de um determinado tempo,
mais ou menos alguns segundos, o universo começou a diminuir a energia. Não que a gente perdesse energia, porque energia não se perde, mas a gente estava crescendo, em ocupação. Então a energia que estava contida ali, ela era dissipada. E essa energia dissipada, ela permitia com que as coisas se aquietassem um pouquinho. E ela poderia ser agora usada para outros fins. O que aconteceu foi que quarks começaram a se juntar e formaram então os prótons. Os prótons e os nêutrons também, formando assim os dois átomos mais simples que nós podemos encontrar na nossa tabela periódica. Eu estou falando do hidrogênio e do hélio, que até hoje são os átomos que mais encontramos no universo inteiro. O hidrogênio e o hélio se formaram. Então, pegando além dos quarks que estavam livres, os elétrons. E conforme o universo ia envelhecendo, ele ia perdendo cada vez mais esse caos. E ia começando a se organizar em matéria. Essa matéria, ela era basicamente poeira. Também tinha um pouquinho de gelo. Também tinha um pouquinho de sólidos. A questão é que, passados alguns bilhões de anos, a gente teve a formação das primeiras galáxias, como a Via Láctea. E no braço de Órion, a gente teve a formação de uma grande nebulosa. As nebulosas são nuvens de poeira e gelo que circulam por o universo. Elas estão lá, largadas à toa pela vida. Contudo, há 4,5 bilhões de anos atrás, uma nebulosa começou a colapsar dentro do seu próprio núcleo. Como? Ela começou a se mover em movimentos circulares. E o núcleo dela, o centro, começou a concentrar massa. Essa massa concentrada acabou gerando uma força que nós conhecemos hoje como a força da gravidade. A força da gravidade sempre existiu no universo. E ela é basicamente maior conforme maior é a massa do corpo. E quando o centro daquela nebulosa começou a ganhar mais massa, ele começou a gerar mais gravidade. E essa gravidade começou a atrair cada vez mais a poeira que estava ao redor. Esse formato e o contínuo aumento da força da gravidade naquele núcleo acabou culminando no futuro no nosso Sol. Pois é. O nosso Sol era aquele centro da nebulosa. E acontece que o nosso Sol, não por acaso, ele funciona fundindo dois átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. Essa reação gera uma espécie de explosão, uma liberação de energia. Essa liberação de energia, ela é conhecida como a nossa luz. E também ocasiona os nossos ventos solares. Os ventos solares são liberações de energia que são cuspidas do Sol e vagam pelo nosso sistema. Acontece que aquele Sol, em que ao redor dele a gente tinha só poeira, rocha e gelo, ele cospe o seu primeiro vento solar. E esse vento solar, ele expulsa lá para longe toda a poeira, deixando perto do Sol somente os corpos rochosos. Esses corpos rochosos se chocam, formando os planetesimais. Os planetesimais são o protótipo de planeta. Eles eram pequenas rochas que tinham se colidido, que tinham uma certa força gravitacional e que iam no futuro gerar, a partir de colisões, os planetas do nosso sistema. Pelo menos os rochosos. Enquanto lá na periferia, a poeira também faz um processo bem parecido para formar os planetas gasosos. Mas isso não é o caso de agora. Primeiro, vamos entender sobre um planeta rochoso específico. Depois de várias colisões entre planetesimais, um grande corpo é formado. A Terra. A Terra não era assim como a gente conhece hoje. Ela era, na verdade, um monte de lava superficial, um oceano gigantesco, quente, extremamente inóspito. E nesse oceano de lava, não parece que tinha capacidade de haver vida. Bom, existem algumas teorias diferentes sobre como era composta a atmosfera terrestre.
mas eu vou seguir o que o livro de vocês fala, por mais que não seja atualmente a teoria mais aceita. O livro de vocês basicamente nos fala sobre a atmosfera ser composta de metano, amônia, gás nitrogênio e vapor d'água. Outras teorias já dizem que não era bem por aí. A gente tinha vapor d'água, mas a gente tinha monóxido de carbono, dióxido de carbono, gás hidrogênio e também gás nitrogênio. Mas essas teorias distintas sobre a formação da nossa atmosfera antiga, elas podem ter a sua diferença, mas aqui porque a gente vai analisar, não faz tanta. A gente vai entender então que a nossa atmosfera tinha um fator importante, vapor d'água. E isso é o que a gente tem que focar. Além do vapor d'água que era contido na nossa atmosfera, porque a nossa nebulosa que nos deu origem tinha gelo em sua composição, a gente também foi bombardeado por inúmeros meteoritos. Os asteroides que vagavam ainda no nosso sistema rudimentar, eles eram extremamente perigosos e toda hora se batiam ou com a Terra ou com algum outro planeta. E para piorar, na mesma órbita em que a Terra estava, tinha um outro planeta, Theia. O planeta que, ao se chocar com a Terra, deu origem à Lua. E o resto, que ficou aqui, só piorou a situação. Nós tivemos ainda mais profusão de lava, ainda mais energia armazenada, contudo, o bombardeio de asteroides não foi em vão. Os asteroides vinham junto com pequenas substâncias. Dentre elas, uma substância essencial à vida, a água. Ou seja, o vapor d'água que já tinha no planeta era acrescido pela água que vinha dos asteroides. Só que a Terra era quente demais. E toda essa temperatura não permitia que a gente tivesse água em estado líquido. A água então evaporava. E na alta atmosfera resfriava e caía como chuva. E evaporava de novo. E na alta atmosfera voltava, resfriava e precipitava. Num ciclo instantâneo, muito próximo do nosso ciclo atual da água, tirando uma parte, contudo, bem mais rápido. Esse ciclo continuou por muito tempo, enquanto o planeta se resfriava. Acontece que a superfície foi ficando cada vez mais fria e a gente foi começando a ter a formação de oceanos. E é no oceano que surge a vida. Nós temos ainda uma outra teoria sobre a origem da vida, que eu posso colocar aqui agora. É a teoria de que a vida veio de asteroides. Os mesmos asteroides que trouxeram água e outras substâncias para a Terra, eles também trouxeram vida. Pequenos seres microscópicos habitariam esses asteroides, esses corpos rochosos que habitam pelo universo. E ao cair na Terra, eles viram um lugar propício para viver. E ali se espalharam. Bom, essa teoria não é tão bem aceita hoje em dia. O nome dela? Panspermia. E, bom, basicamente, ela não tem comprovações o suficiente e também não responde a nossa pergunta, a origem da vida. Até porque ela basicamente joga para um outro momento. Ela nos diz que a origem da vida veio de outro planeta e aí, bom, para descobrir de onde veio, aí é problema para daqui a milhares de anos. Contudo, a gente tem informações suficientes para acreditar que a vida veio daqui. A vida, ela veio do oceano. Sabe como? Bom, a gente vai ter que visitar um teórico conhecido como Alexander Oparin. Oparin teorizou de que as substâncias essenciais para formar os compostos que formam o corpo humano, por exemplo, estão aí. E ele não está errado,
Se você analisar todas as substâncias que nos compõem, você vai ver que elas são encontradas em todo lugar. Carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo, tudo isso a gente vê por aí. Carboidratos, proteínas, isso não é algo que a gente não encontra. Mas se a gente juntasse tudo isso em laboratório, não ia funcionar. É necessário condições extremamente específicas para que você consiga criar vida. E vida bem simples, porque uma vida complexa, ela demanda muitos e muitos milhões de anos de evolução. Uma vida simples, então, poderia ser criada em laboratório? De novo, é necessário o meio correto. E a gente não tem esse meio em mãos. Contudo, Oparin teorizou de que nessa Terra primitiva nós tínhamos um meio correto. Um meio redutor, composto por amônia, composto por metano, composto por vapor d'água e composto por gás hidrogênio. E esse meio não bastava ser composto somente por essas substâncias. Ele tinha que ser redutor, como eu falei, e tinha que ter energia, temperaturas altas e também muita energia. E eu já disse da energia? Como disse, nós temos essa teoria de que a atmosfera era composta justamente por esses gases. Então acreditava-se que a atmosfera da Terra já era o suficiente para se criar vida. Não necessariamente vida, como a gente vai ver, mas uma coisa essencial para a vida. Contudo, estudos mais recentes apontam que a nossa atmosfera não era formada desse jeito. Ela era formada, na verdade, pela segunda opção que eu falei. Mas isso não impede a nossa teoria. Por quê? Porque no fundo do oceano nós tínhamos fissuras na crosta terrestre que emitiam então vapor d'água extremamente quente. E aquela água que se misturava com o conteúdo do nosso manto, que é o que está abaixo da crosta terrestre, ele poderia ter esses compostos essenciais da vida. Essa teoria então foi simplesmente realocada. Com estudos póstumos, nós vimos que encontramos esse meio adequado não na nossa atmosfera arcaica, mas no fundo dos oceanos antigos. E nesse fundo dos oceanos, nessas fontes termais que emitiam esse vapor d'água, nós tínhamos as condições necessárias e as substâncias necessárias para produzir o aminoácido. Não é a vida ainda, mas é um composto essencial para a vida. Por quê? Bom, o aminoácido, para quem não conhece, é um composto essencial. Ele é feito por uma parte carboxila, que é basicamente um ácido carboxílico, e uma parte amino, uma parte amina. Se você perceber, a gente está falando de um amino ácido. E entre o amino e o ácido carboxílico, a gente tem ainda um carbono ligado ao hidrogênio e ligado a um outro grupo que depende. Depende do quê? Bom, depende da ligação. A ligação da substância com qual esse aminoácido vai se fazer é que vai determinar qual aminoácido a gente está falando. Sim, mas qual a importância de saber qual aminoácido a gente está falando? Porque uma sequência de aminoácidos específicos, ou seja, uma sequência correta de aminoácidos, forma a proteína. Ou melhor, cada sequência forma uma proteína diferente. Então não varia somente quantidade, mas também em qualidade. Afinal de contas, onde está cada aminoácido nessa fileira? Dependendo disso, você pode até ter a mesma quantidade de aminoácido, mas você vai ter proteínas diferentes. Essas proteínas elas servem para várias coisas. Servem para auxiliar o nosso processo de permeabilidade seletiva na membrana plasmática, serve para produzir substâncias, serve até para acelerar reações. São as chamadas enzimas, tipos de proteína específicos para acelerar reações químicas.
E as enzimas é o que permite basicamente que tenhamos vida, porque elas aceleram reações que demorariam muito mais tempo e impossibilitariam que a gente tivesse todo um organismo funcional como o nosso. Mas do que é que importa isso tudo? Bom, importa entender que se as proteínas são formadas por aminoácidos, a existência dos aminoácidos é essencial para que essas proteínas sejam formadas e para que elas componham um ser vivo. Um ser vivo ainda pequeno, ainda um ser vivo. Contudo, existe um acréscimo também, o mundo RNA. Bom, essa é uma teoria relativamente recente, mas ela nos mostra uma coisa interessante. Algo que a gente já sabe é que dentro da nossa célula a gente tem genes. Os genes eles estão no DNA, que é o material genético. O material genético é basicamente o que diz que cada célula vai fazer e é o que passa informações do pai para o filho. A partir do material genético, que você olha para um filho, olha para um pai... Isso aí é a cara do pariu. Mas, a partir do material genético também a gente possibilita a passagem de genes que podem ser úteis para a nossa sobrevivência. Então, a origem do DNA é uma parte importante, porque é o DNA que permite a reprodução e o DNA que permite a sobrevivência de alguma coisa como uma espécie. Porque é o DNA que faz com que mesmo um organismo que se reproduza sozinho, ele consiga se reproduzir e criar dois indivíduos iguais. O DNA se torna uma parte essencial para a gente ter vida. Acontece que o DNA ele não age sozinho na nossa célula. Junto dele a gente tem um outro composto, o RNA. A partir do RNA a gente consegue ter outras variedades de reações. O RNA basicamente permite com que a gente crie proteínas dentro das nossas células. Ele que leva os aminoácidos para o ribossomo e ele também que dá o código, por assim dizer, que vai organizar os aminoácidos para formar a proteína correta. Então o RNA também é essencial à vida. E ele está ali junto com o aminoácido se correlacionando. Acontece que lembra que eu falei de que dentro das proteínas a gente tem as enzimas que são catalisadoras, ou seja, elas aceleram reações químicas? Bom, descobriu-se recentemente que o RNA também conseguia acelerar reações químicas. Tem uma parte do RNA que se assemelha muito ao comportamento de uma enzima. Inclusive essa parte é importante. Essa é a ribosima. O mundo RNA basicamente nos diz que a primeira coisa que surgiu de vida foi o RNA. E a partir do RNA, a gente teve a produção de proteínas. E a partir da produção de proteínas, a gente teve a criação de uma enzima extremamente interessante, chamada transcriptase reversa. Acontece que o processo de criação de RNA é a transcrição. E a transcrição de um RNA ela é feita com base no DNA, ou seja, o RNA vem do DNA. Acontece que o RNA ele tinha capacidade também, pelo menos o RNA arcaico, tinha capacidade de fazer a própria transcrição. Porém, a gente tem um problema. Como é que o RNA vai gerar o DNA? É a partir dessa enzima, a transcriptase reversa. A transcriptase reversa, ela faz o processo ao contrário. Ao invés do DNA gerar o RNA que gera o DNA. E quando a gente tem a criação de um material genético, aí, meu amigo, a gente tem um grande passo para a vida. Esse material genético, ele permitiu então a criação de um organismo um pouco mais complexo, que foram as bactérias. Acredita-se que os primeiros seres eles se alimentavam de coisas, ou seja, as bactérias se alimentavam dos aminoácidos existentes. Contudo, uma bactéria se reproduz muito rápido e elas rapidamente tomaram conta de um oceano gigantesco,
que afinal de contas só tinha ela para habitar. O problema é que a produção de aminoácidos não ajudava muito. E elas começaram a ter dificuldade de sobreviver nesse ambiente. Só que tem um processo dentro das nossas duplicações de DNA, quando a gente vai se reproduzir, que é uma coisa chamada mutação. A mutação é basicamente quando o DNA, no seu processo de se duplicar e se recodificar, ele acaba cometendo um erro. E esse erro acarreta na alteração de um gene, ou até mesmo na perca de um gene. Esse processo é chamado de mutação e ele acaba gerando consequências que, podem ser as mais variadas possíveis. Em seres microscópicos, é muito normal ocorrer a mutação. E um desses processos de mutação transformou a bactéria antiga em uma cianobactéria, em um ser que consegue produzir o seu próprio alimento, como uma planta. As cianobactérias existem até hoje. Talvez sejam seres mais antigos que a gente possa ter registro. E essas cianobactérias, num mundo que estava um pouquinho mais calmo, elas conseguiam, através da luz solar, transformar o gás sulfídrico em energia. Mas peraí, o que é o gás sulfídrico? Então vale lembrar que o planeta Terra ele é extremamente instável. Abaixo da nossa crosta terrestre, a gente tem um manto. Um manto que é basicamente magma. Magma que é basicamente lava. Ou seja, um líquido extremamente quente que se move. E o movimento dele gera o movimento das placas tectônicas. Isso tudo a gente já viu. Mas, e aí? O movimento das placas tectônicas gera alguns pontos chamados hotspots. E nesses pontos, normalmente, a gente já tem uma pressão de magma muito grande. E essa pressão de magma muito grande pode gerar uma erupção vulcânica. Os vulcões, eles surgiram. Na verdade, eles sempre estiveram ali. Só não contei. Mas eles sempre estiveram participando da nossa atividade geológica. Quando um vulcão entra em erupção, ele libera alguns gases. Dentre eles, vale ressaltar 2. Vapor d'água e gás sulfídrico. Basicamente, enxofre. E ele libera muito enxofre. Também libera dióxido de carbono. E tanto o gás sulfídrico quanto o dióxido de carbono, eles eram utilizados pelas cianobactérias para formar energia. Então vamos recapitular? As cianobactérias, absorvendo a luz solar, elas pegavam o gás sulfídrico junto com o dióxido de carbono e elas formavam energia. Acontece que além da energia que elas utilizavam para suas atividades metabólicas, elas também liberavam enxofre. Tudo bem. Então, essa primeira mutação transformou bactérias que tinham que se alimentar de outras coisas, que eram conhecidos como heterótrofos, que é como a gente. Nós não produzimos nosso próprio alimento. A gente tem que pegar de algum lugar, a gente tem que comer, ingerir eles. Então, são seres heterótrofos. Se transformaram em seres autótrofos. Olha só, que são seres que produzem o próprio alimento, como as plantas e as cianobactérias. Então as cianobactérias começaram a produzir o seu alimento, a sua energia, essencial para a vida, a partir do gás sulfídrico. Contudo, como eu falei, em seres microscópicos a mutação é extremamente comum. E, falando nisso, surgiu uma mutação. Essa mutação fez com que, ao invés de algumas absorverem gás sulfídrico e dióxido de carbono, elas absorvessem H2O e dióxido de carbono. Que é H2O? Bom, é água. Então essas cianobactérias elas absorviam
a água junto com o dióxido de carbono e liberavam o quê? Gás oxigênio. Por bilhões de anos isso foi acontecendo. E mais ou menos 1,5 bilhão de anos depois, a gente teve uma formação na atmosfera muito próxima com a atual. Mais ou menos 21% de gás oxigênio. Acontece que essa proporção ela era extremamente venenosa. Sabe para quem? Para cianobactérias anaeróbicas. Mas o que é uma cianobactéria anaeróbica? É aquela que não tem o oxigênio no seu processo de respiração e obtenção de energia. Olha, essas cianobactérias que transformavam gás sulfídrico e dióxido de carbono em enxofre não usavam em nenhum momento oxigênio, ou seja, elas eram anaeróbicas. Enquanto uma cianobactéria aeróbica é aquela que usa o oxigênio, como por exemplo aquela que absorve o CO2 e a água e libera o gás oxigênio. Ou seja, no processo ela tem o oxigênio na sua reação. Acontece que para as cianobactérias anaeróbicas, o oxigênio não somente é inútil, é venenoso. Quer um exemplo de um ser aeróbico? O ser humano. O ser humano ele utiliza o oxigênio na sua reação. E da mesma forma que para o ser humano a ausência de oxigênio é algo que pode gerar a morte dele, para essas cianobactérias anaeróbicas, a presença de oxigênio pode ser uma coisa extremamente tóxica. Assim, a partir desse momento, as cianobactérias anaeróbicas foram perdendo espaço. Na superfície da Terra, em qualquer lugar em que elas tinham contato com gás de oxigênio, elas foram morrendo. E isso gerou espaço para as cianobactérias aeróbicas se espalharem. E assim a gente teve a possibilidade de novas e novas replicações. Nesse ambiente um pouco mais propício, utilizando esses seres autotróficos, a gente tinha um vislumbre de formas de vida cada vez mais complexas. E partindo de interações e de um processo evolutivo que gerou bilhões de anos, a gente teve a formação de vida complexa. E a partir de mais alguns bilhões de anos, chegamos no ser humano. Mas isso não é um processo da noite para o dia. É um processo que dura gerações e gerações, espécies e espécies, e chega numa forma de vida particular, numa espécie particular. Ali por volta de 300 mil anos atrás, tivemos o surgimento de uma espécie que está aqui até hoje. Conhecido como Homem de Cro-Magnon. Esse era o Homo sapiens. E qual era a diferença desse Homo sapiens para as outras espécies de Homo que tinham antes dele? O pensamento abstrato. O Homem de Cro-Magnon foi o primeiro capaz de raciocinar e o primeiro capaz de pensar em coisas além do nosso mundo. Por consequência, o Homem de Cro-Magnon foi o primeiro artista. E ele também foi o primeiro religioso. A partir do momento em que o homem pôde pensar, nunca mais tivemos paz. Questões e questões surgiram, perguntas e perguntas emergiram, e aí veio a origem da vida. Qual é? E aí tivemos as diversas hipóteses criacionistas que contém no início, que vêm justamente dessa inquietação tão própria do ser humano, que faz com que ele seja um ser vivo. Essa inquietação nos deu uma gama de mitologias e de histórias que enriqueceram a nossa capacidade de pensar e também nos permitiram a criação de métodos e de lógica para que tivéssemos conhecimentos mais seguros, por assim dizer.
Acontece que esse processo ele culminou também em conflitos ideológicos. E, como falei, durante séculos, a abiogênese foi uma teoria que se firmou. Mas por quanto tempo? Em 1668, Francisco Redi decidiu fazer um experimento, separando 2 potes com uma espécie de mistura, uma espécie de caldo de carne. Em um, ele deixou destampado e o outro ele deixou tampado com a gaze. Francisco deixou o tempo passar e ele percebeu uma coisa. Até então acreditava-se que desses caldos nutritivos gerava-se vida também. Porque se você os deixasse exposto, logo mais surgiam larvas e seres peçonhentos aqui. Mas Francisco percebeu uma outra coisa. Vem cá. No pote em que ele tinha deixado aberto, Francisco percebeu que pequenos organismos estavam no caldo nutritivo dele. Isso então deixou intrigado. Afinal de contas, parecia então que a abiogênese estava certa. Do caldo nutritivo surgiu vida. Ou será que não? Quando Francisco abriu o pote que ele tinha deixado fechado, ele percebeu que não havia nada. Somente o caldo que ele tinha deixado lá. Isso não deveria acontecer. Não de acordo com a teoria da abiogênese. De acordo com a teoria da abiogênese, aqui devia ter vida. Mas não tem. Francisco foi o primeiro a contestar a teoria da abiogênese, mesmo que sem querer. Acontece que um outro processo surgiu também nisso. Um outro experimento. Sabe qual? Envolvendo água quente. O experimento de Knighton, que eu falei no início do vídeo. Mas esse experimento também foi refeito. Porque, como eu falei, ele foi contestado. Mas para contestar isso, vamos dar uma olhada nesse caldo. Em 1745, o inglês John Needham, ele fez um experimento. Pegou em um pote e esquentou ele até uma determinada temperatura, bastante alta. Porém, esse pote estava tampado. Resultado, ele viu, quando abriu o pote, alguns pequenos organismos nele. Para Needham, isso comprovava absolutamente a abiogênese. Contudo, em 1770, alguns anos depois, um italiano chamado Lazzaro Spallanzani, ele fez um outro experimento. Do mesmo modo, só que a diferença é que a água fervia. Ele, da mesma maneira, tampava a panela. Só que o resultado era outro. Ele via que não tinha nada no caldo nutritivo que ele botou lá. Ou seja, isso ia de encontro com a abiogênese. Bom, para Spallanzani estava comprovado que a abiogênese estava errada. Mas Needham contra-argumentou. Ele disse que existia uma força vital, um princípio ativo, que fazia com que a vida surgisse dentro desse caldo que estava sendo fervido. E diz que quando era fervido, ou seja, quando passava de uma temperatura muito alta, a força vital era prejudicada. De alguma maneira, a comunidade científica aceitou essa ideia. E a abiogênese continuou como a melhor teoria. Mas por quanto tempo? Bom, os experimentos de Pasteur finalmente botaram fim nisso. Mas quais foram eles? Ou qual foi? Bora lá. O experimento de Pasteur basicamente consistia em pegar um frasco de vidro e modificar a sua tampa, que ao invés de ser reta, ficava em formato de pescoço de cisne. Dentro desse frasco de vidro, a gente tinha
um caldo de carne. Esse caldo nutritivo, ele era aquecido, no mesmo modo do experimento de Needham. E depois ele era posto de lado e ficava lá, com o seu pescoço de cisne, esperando que os micro-organismos surgissem. Dado um certo momento, percebeu-se que dentro do frasco de vidro, o caldo estava intacto. Não tinha nenhum verme, não tinha nada. Porém, na boca, a gente percebeu que existia vida. O que é que isso significava? Que o caldo, ele não formava vida. Ele atraía. E isso não acontecia quando ele estava fechado. E acontecia quando ele estava aberto, mas como ele estava com o pescoço de cisne, as moscas e os organismos não conseguiam chegar lá. O experimento de Pasteur basicamente deu um ponto final na abiogênese. Mas isso não quer dizer que ela morreu de vez. Até porque, como você pôde perceber, é meio inevitável que a vida surgiu de matéria inorgânica. A gente pode olhar para trás o quanto for, mas a única forma da vida ter surgido de vida talvez seja com a existência de algo maior. Caso contrário, a gente só tem a opção da abiogênese. Por mais irônico que seja, já que todo criacionismo nasce de alguma matéria inorgânica. Mas a graça da história só vem dessa capacidade que o ser humano tem de pensar, de moldar histórias, de moldar mundos, de moldar ciências, de moldar lógicas, de criar. A única coisa que aparentemente a gente não consegue e nunca vai conseguir criar é vida. Portanto, estamos conversados. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de tirá-la comigo. Aproveite a aula, pergunte ao professor, tire suas questões, exponha suas ideias. E lembre-se, anote tudo desse vídeo. Qualquer coisa, reassista. Qualquer coisa de novo, assista de novo. E antes de eu dizer tchau de uma vez por todas, eu quero recomendar duas coisas. Primeiro, um documentário muito bom, bem didático, que eu encontrei, que me ajudou não necessariamente a formular o vídeo, mas eu vi um pouquinho depois, que eu já estava finalizando, ele me ajudou a dar uns retoques, mas eu percebi que ele é bem didático, né? Bem acessível, então é interessante de você ver. Inclusive, utilizei umas imagens deles aqui. Deixarei na descrição do vídeo o link desse documentário. Também quero deixar uma recomendação, um jogo que fala um pouquinho sobre biologia, um jogo para celular. Vou deixar também um link para você baixar esse jogo na descrição. É bem interessante, há um tempo atrás eu joguei rapidamente, ele tem informações boas e é um jogo bem simples. É algo que pode simplesmente excluir depois, não tem muito problema. A dinâmica dele é um pouquinho diferente da que vocês estão acostumados, mas ainda é legal. Vale a pena dar uma olhada, pelo menos para ver se gosta. Se não gostar também, deixa pra lá. Ok? Então, um abraço e valeu!